Começou. Vamos lá. Gente, é o seguinte. O tema da nossa aula chama-se Energia Cinética de Trabalho, capítulo 7. Então, a primeira motivação aqui, para como introdução, é você lembrar de uma pequena motivação. Você imagina aqui um arqueiro. Bom, quando nós falamos em um arqueiro, você imagina que o arqueiro, ao exercer uma força sobre o arco, lembra do arco e flecha? Ele armazena um tipo de energia que nós vamos denotar a princípio de energia potencial. As energias potenciais, elas podem ser elástica e gravitacional. A elástica, se nós tivermos força elástica, no caso o arqueiro lá, lembra do barbante, ele puxando a flechazinha. O armazenamento devido à ação da força e um armazenamento de energia, ao ele soltar, a flecha automaticamente ela é disparada. Então houve realização do trabalho. Nós vamos entender qual a relação que existe entre trabalho e energia. Então a motivação do arqueiro é simplesmente ele exercer uma força onde há uma produção de deslocamento. Então, uma outra pergunta importante é: o que é energia? Então, a palavra energia, a definição de energia, ela fica muito difícil de você chegar a uma definição completa do que é energia, no sentido amplo da sua palavra. Você pode imaginar vários tipos de energia, concorda? Energia luminosa, energia mecânica, energia cinética, energia elétrica, energia eólica. Então, chegar a uma definição específica do que é energia é um pouco complicado. Mas, nós podemos dar uma definição aqui, uma definição assim um pouco mais rigorosa, e escrever que energia é um número que associamos. Energia é um número que associamos. Essas definições, elas são definições a nível de Hallam e Friedman, que é dois livros que eu tirei como base para trabalhar com essa aula. Energia é um número que associamos a um sistema de um ou mais objetos. Energia é um número que associamos a um sistema de um ou mais objetos. Então, uma das observações importantes é que a energia é uma grandeza escalar. Então, quando eu afirmo que energia é uma grandeza escalar, é porque ela não tem direção e sentido. Trabalho é uma grandeza escalar. E eu vou provar isso através das definições de trabalho, comparando ao produto interno escalar que nós havíamos estudado. Então, vamos definir então aqui, por conhecer um pouco sobre a energia cinética. Então, quando nós associamos a energia cinética, vamos representar a energia cinética pela letra K, nós associamos a energia cinética a uma energia comparada ou pensada em relação ao movimento. Por exemplo, há muitos anos, pense na época medieval, quando você colocava, por exemplo, um exército em um desfiladeiro, imagine isso, imagine um exército inimigo sendo atraído para um desfiladeiro. Uma das armas mais fatais dessa época era você energizar as pedras. A ideia de pedra energizada vem de quê? Quando uma pedra está no alto do desfiladeiro, devido a uma diferença aqui na altura, existe um tipo de energia armazenada nela, porque quando essa pedra ela era rolada,
ela adquiria no decorrer do seu movimento velocidade, sim ou não? Sim. Ela adquiria energia cinética. Existia aceleração da gravidade. Tá? Então, isso fazia com que a colisão fosse fatal. Então, a pedra era tipicamente um instrumento utilizado no mundo das guerras. As próprias catapultas, no estudo que nós fizemos do lançamento oblíquo, era pedra. Então, essas pedras eram energizadas. O arco e flecha era um instrumento também, na época medieval, de guerra. Só que, voltando lá à história do arqueiro, então imagina aqui o arco e flecha, quando essa flecha ela era disparada, ela adquiria uma certa velocidade. Inicialmente ela estava em repouso, ela tinha uma energia armazenada. Ao disparar ela adquire movimento. Então, esse movimento é uma característica da energia cinética. A energia cinética, posteriormente eu vou demonstrar, ela é associada à massa e à velocidade da partícula. Então a energia cinética é 1 meio de mv2. M é massa, V é velocidade. Então, como podemos associar energia a trabalho? Então, vamos partir aqui para uma próxima definição. Quando falamos em unidade, a unidade de energia no sistema internacional é o Joule, tá? Representado pela letrinha Joule. Joule é trabalho, né? Unidade de energia. Unidade de trabalho também é Joule. Energia é capacidade de realizar trabalho. A unidade é ok? Daqui a pouco você vai ver que isso aqui é a composição de 1 litro vezes metro, tá? Isso aqui dá Joule. É a unidade de trabalho, a unidade de energia. Na verdade, é uma das unidades de energia, né? Quando se passa para altas energias, surge uma unidade chamada de EVs, ou MEVs. Outra unidade. Então, vamos demonstrar inicialmente um teorema trabalho-energia. Então, trabalho e energia cinética. Para cá. Trabalho e energia cinética. Então, você imagina inicialmente que trabalho em física está associado à força aplicada e a deslocamento. Então, você vai imaginar aqui inicialmente um sistema assim. Imagina uma superfície aqui sem atrito, onde você tem aqui um corpozinho de massa M. Olha só, onde uma força aqui constante, uma força F, é aplicada sobre esse corpo aqui. Trabalho é representado pela letrinha W, até porque Work. em inglês trabalho é Work. 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 Trabalho em inglês é work. Então, você observa aqui que essa força aqui, ela vai ter aqui duas componentes. Ela vai ter uma componente aqui em uma direção paralela a esse deslocamento, né? Você tem um deslocamento D aqui dessa partícula. Então, essa componente da força é a componente Fx. Mas essa força tem uma componente para cá também, que é a componente Fy, né? Que é a componente que é perpendicular. Fora isso, você tem aqui a força peso e a normal.
E o atrito? Não tem atrito, né? O sistema não tem atrito. Então nós vamos associar um trabalho positivo e um trabalho negativo. O trabalho positivo, nós vamos associar a energia transferida para o objeto. E o trabalho negativo, a energia transferida do objeto. Então, olhando para essa expressão aqui, essa daqui mais essas duas forças somadas, vão ser equilibradas pelo peso, né? N mais F igual a P. Então, a única força atuante no corpo fica sendo quem? Fx. Já que Fx mais Fy é F. Então, o trabalho fica sendo igual a componente F na direção X vezes quem? O deslocamento, né? Só que essa componente Fx é quem? Se você observar essa componente Fx aí, ela é F cosseno de φ, né? Concorda que ela é F cosseno? O cateto adjacente. Então, ela vai ser escrita assim, como F vezes D cosseno de φ. Essa é a expressão para o trabalho realizado por essa força. FD cosseno de φ. Esse trabalho é realizado para uma força constante, não é uma força variável. Essa força aqui, ela é uma força constante. Implica dizer que em uma lembrança muito próxima de vocês, uma lembrançazinha muito próxima, vocês devem lembrar que nós definimos o produto A interno B como sendo quem? A norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores, né? Associe comigo AB FD, né? AB FD cosseno φ. Esse produto aqui, ele é chamado de quê? De um produto interno, ou também chamado de produto o quê? Escalar. Escalar. Então eu posso generalizar e dizer que o trabalho realizado por uma força nada mais é do que o produto interno de quem? De F vezes D. Por isso que nós podemos classificar o trabalho como sendo uma grandeza o quê? Escalar e não o quê? Vetorial. Então, agora nós vamos falar sobre um teorema